Eu fiquei pensando sobre exatamente Santa Ceia. Como é importante a gente ter uma visão do que é e a importância do que é eu participar desse banquete. E nós lemos muitas vezes na hora de apresentarmos o nosso pão, o suco que representa o vinho, e aí a gente lê aquela passagem de Coríntios. Mas hoje eu quero falar com você exatamente sobre um pouco mais detalhada essa passagem em Coríntios capítulo 11. Então abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter com vocês. Nesse texto, queridos, eu quero apresentar algumas formas de como olhar para Cristo através da Santa Ceia e da cruz. E o primeiro olhar é o olhar para trás. Quando nós fazemos aquela visão de olhar lá atrás, por que Jesus ele morre? Por que o Senhor ele entrega a sua vida por nós? Quando nós olhamos para a cruz, eu quero fazer em memória, olhar para o Calvário, anunciando a morte de Cristo Jesus. E a primeira coisa é: qual é a memória que eu tenho sobre Cristo? A Bíblia nos fala fazer isso em memória de mim, de Cristo. E qual é a memória que nós temos de Cristo? Qual é a memória que tenho sobre Cristo? Quando eu ouço o nome de Jesus Cristo, o que eu lembro? O que você pode lembrar ao ser mencionado Jesus Cristo de Nazaré? Lembra de como você estava quando Ele entrou em sua vida? Será que hoje você pode voltar lá atrás e lembrar de como Jesus Cristo te alcançou? De como estava a sua vida? Talvez hoje ela esteja também perdida, porque hoje é o primeiro dia de um contato direto com Jesus Cristo de Nazaré. Mas aqueles que o têm hoje, que já tiveram experiência com Ele, oh Senhor, a olhar para a cruz, o que pode te trazer esperança? A Bíblia nos fala em Lamentações capítulo 3, versículo 21. O que diz lá? Quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Esperança.
Quando eu olho para a cruz, eu tenho esperança. Não, eu confio em Deus. Eu vou colocar o meu olhar em Jesus Cristo. Eu vou colocar o meu olhar em Deus. Há esperança. Eu não sei a luta que você passa todos os dias, mas uma coisa eu sei: o Senhor Jesus já morreu para nos fazer mais do que vencedores nele. Aleluia! Você já presenciou milagres que aconteceram com pessoas que você conhece? Então essa é a esperança que eu tenho que ter na minha vida. Se aconteceu com ele, eu não sou diferente. Esse milagre também vai acontecer na minha vida, porque Jesus, ele não morreu por um, Jesus, ele morreu por todos. Aleluia! Quando Jesus morre, não existe um funeral, não é um funeral. A morte de Cristo Jesus não é um ambiente para funeral. É uma celebração, louvor, alegria. Jesus, a Bíblia nos fala que ele tomou o pão e o que ele fez? Ele deu graças. Ele sabia da morte. Ele sabia que morreria naquela cruz. O seu destino estava traçado. E mesmo antes, ele repartiu o pão e deu: obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela morte que eu vou sofrer. Eu te agradeço, Senhor, por estar entre meus irmãos. Eu te agradeço porque hoje eu estou aqui, prestes a ser assassinado, morto. Mas, Senhor, eu vou morrer. Pai, eu vou cumprir a minha missão. E lá naquela cruz, eu vou dar um grito: está consumado. Aquilo que eu começo, eu tenho que terminar. O seu ministério, o seu chamado, você precisa concluir. Este é o meu corpo que é dado por vocês, diz Jesus. Ele não simplesmente possibilitou a nossa salvação, mas ele morreu em nosso lugar. Por isso, quando lemos lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, mostra o caminho de Jesus. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a sua morte. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele diz ainda: todos nós andávamos desgarrados, desviados, perdidos, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, irmãos, toda a iniquidade de nós todos. Toda a iniquidade caiu sobre ele. Você pode imaginar o que é isso? Você pode imaginar, Jesus assumiu todas as suas dívidas. Jesus Cristo assumiu todas as suas enfermidades. Jesus Cristo assumiu todas as suas maldições. E Jesus Cristo assumiu todas as suas transgressões. O apóstolo Paulo diz para anunciarmos a sua morte até que ele venha. É isso que diz das Escrituras Sagradas. Jesus não quer ser lembrado por seus milagres, por seus feitos, mas por sua morte. Por isso ele diz: fazei isso em memória de mim. Faça o mundo conhecer que quem morreu naquela cruz foi um Deus
morreu para nos salvar. Oh Senhor, esse é o olhar para trás, quando eu olho para aquela cruz. Agora, o olhar para frente. O meu olhar para frente é a segunda volta de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus? Não pensamos como este mundo pensa. Você não é comum. Existe uma esperança mais forte, existe um olhar da fé que vai além das nossas limitações, que vai além deste mundo. Quem não conhece as Escrituras pensa que apenas caminharemos para uma tragédia final. Nós, porém, pensamos no que está por vir. Jesus Cristo voltará e vai buscar a sua igreja amada. As profecias estão se cumprindo e os sinais apontam para isso. O mundo está sendo preparado para esse grande acontecimento, a volta de Jesus Cristo. Amém? Quando nós olhamos para trás, para lembrar desse lugar, mas também nós podemos olhar para frente, para esperar o grande dia. Eu olho para trás para ver o que aconteceu com Jesus, mas agora eu preciso olhar para frente, para esperar o grande dia, a volta do Senhor Jesus. E todas as vezes que sentamos à mesa no banquete, olhamos para frente. Hoje você vai sentar uma mesa preparada, um banquete preparado para você lembrar, para você visualizar, para você enxergar a volta de Jesus. A minha vida, a nossa vida, ela precisa ter sentido. Não é viver por viver. Não é viver para trabalhar nessa terra, escravo desse mundo, não. Nós vivemos pela eternidade. Nós vivemos e morreremos para estar ao lado de Jesus. Nós vivemos porque o Pai já preparou as suas moradas para nós. Oh, glória a Deus! Você não vai mais ficar preocupado em pagar aluguel. Você não vai mais ficar preparado com despejos. Ele já te deu. É sua casa. É sua morada. Ao lado de um Pai de amor. Que quando você acordar, você vai dizer: eu quero falar com meu Pai. E Ele vai chegar na sua casa. A porta não vai mais estar fechada. A porta sempre estará aberta para o Pai entrar. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Mas quando estivermos no reino, meu irmão, ele não vai mais bater. Ele vai entrar sem pedir licença, porque agora é um só lar. É um só Pai e Filho no mesmo lugar. Quando eu penso estar à mesa, eu lembro de Jessé, quando Samuel ele vai ungir Davi. Samuel ele vem para ungir Davi, e aí o pai de Davi, Jessé, traz o primeiro filho. Samuel fala: não é esse. Vem o outro, não é esse. Vem 7 filhos e nenhum deles. Samuel diz: estranho, não é nenhum deles.
Você disse que trouxe seus filhos, será que foi isso? Ele diz, não, ainda existe um que está no campo, cuidando das minhas ovelhas. Samuel diz, então traga. Nós não vamos sentar à mesa, nós não vamos comer até que ele chegue. Oh, aleluia! O Senhor está te esperando para um lugar de honra. Um outro olhar, quando olhamos para a cruz, é olhar para dentro. Não podemos nos apressar ao se assentar à mesa. A Bíblia diz no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem não discerne o corpo e o sangue de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Participar da Santa Ceia do Senhor é algo tão sério, e é algo que você pode resolver agora mesmo, no seu coração. Eu não sou digno de me sentar à mesa com meu Pai, mas agora mesmo, se você colocar diante do altar seus pecados, se você se arrepender, você então pode se assentar à mesa. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Pastor, como é que podemos participar da Santa Ceia de forma digna? Eu não posso errar agora. Agora eu quero a consciência deste lugar, eu quero fazer de uma forma consciente. Calvino disse certa vez que a nossa dignidade é consciência da nossa indignidade. Calvino, deu para entender? Não somos dignos deste lugar, mas por causa da dignidade de Jesus, dos méritos de Jesus Cristo, confiados na sua morte sacrificial, nós podemos participar sim. Agora eu posso participar quando você olha para Ele, quando você entrega a sua vida a Ele. Não devemos fugir da Santa Ceia por causa do pecado, nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Oh, Pai, não, eu não posso fugir da ceia por causa dos meus erros, das minhas falhas. É o contrário, é o contrário, é o contrário. Eu tenho que fugir do pecado para poder participar da ceia, para poder sentar na mesa com o Pai. Por isso ele diz, examine. Então, examinar para ver se a vida, pois a ceia não é um lugar de morte, é festa, é alegria. Em uma festa, nessa festa, meus irmãos, eu quero te dizer, você é um convidado. Você conhece o dono da festa, então você conhece a Jesus. Então agora eu tenho vestes lavadas, purificadas, alvas, limpas, sem mancha do pecado. Imagina você numa festa agora, todo maltrapilho, sujo. Você convidado para uma festa maravilhosa. Você chegaria assim, maltrapilho? Não, você pega a melhor roupa. Você se prepara. Você pega a sua melhor roupa e vem para adorar o Senhor na sua casa. Amém? Amém? Eu tenho certeza que todos vocês fizeram isso hoje. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais, mas hoje é o dia que eu vou
trazer à memória. Vou fazer isso em memória. Vou trazer à memória a morte de Jesus. Oh, aleluia! Você pode se adequar, ainda que você não esteja preparado. Agora mesmo você pode se adequar, você pode se arrepender. Pão e vinho são símbolos espirituais. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue de Jesus. Por isso ele diz: o sangue representa nova aliança. Hoje ele quer renovar a aliança contigo, meu irmão. Quantos dão glória a Deus por causa dessa bênção? E por fim, depois de você olhar para trás, olhar para frente e olhar para si mesmo, não olhando para o seu irmão, para os seus defeitos, se nos ocuparmos para olhar os nossos pecados, não teremos tempo para ver o cisco no olho do outro, pois verei a trave que está no meu, como diz a Bíblia Sagrada. Então agora eu vou olhar ao redor, eu vou olhar quem está do meu lado. Eu não posso assentar à mesa de Cristo se tiver mágoas em meu coração, com reservas em relação ao meu irmão, com pendências, porque Deus ele não vai se agradar. Qual é o pai que se agrada de filhos que estão na mesa brigando em contenda, uma crise? Não, Deus ele chama você para resolver agora essa pendência. Eu preciso perdoar para ser perdoado, eu preciso amar para ser amado. Essa mesa não é da igreja A ou B, essa mesa é do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que nos chama. A pergunta-chave é: você tem se assentado de forma digna neste lugar? Você tem se alimentado deste pão? Tem apetite pelas coisas de Deus? Deus ele te chama, assim como em Apocalipse capítulo 3: eis que estou à porta. E agora Deus está batendo na sua porta. Eu lembro quando eu me converti, uma das primeiras mensagens, eu vi o pastor. Eu era membro de uma igreja tradicional que não cria no Espírito Santo, mas aquela mensagem tocou meu coração, e aquela foi a porta onde eu entrei para ser alcançado por Jesus. E eu lembro que aquele pastor ele falava isso: eis que estou à porta e bato. E ele colocava o microfone. Interessante, tem quadros que... Tem um quadro, eu estava olhando esse quadro na casa do Ed, estava na casa do Ed. Não tem fechadura, não tem a maçaneta. Por quê? Jesus ele não vai entrar. Jesus ele vai esperar de dentro você abrir. Interessante, né? E nesse quadro também, Jesus ele não estava de frente, tinha uma janelinha, Jesus ele estava de lado, para ouvir a sua voz, esperar você dizer assim: Jesus pode entrar na minha vida. E nessa hora o Senhor está dizendo isso para você, para nós: deixa eu entrar, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua família, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu te mudar, deixa eu transformar a sua história, deixa eu te fazer vencedor.